Fala, gênio! Vamos embora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemática e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau, ainda falando ali sobre fatorações de trinômios do segundo grau. Hoje nós vamos colocar ali a mão na massa, resolver dois exercícios bem simples, só mesmo para ver se a gente entendeu tudo que foi dito na aula passada. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo gênio que está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo que depois da vinheta nós vamos resolver uns exercíciozinhos ali só para a gente treinar. Gostou, gente? Então, vem! Gênio, na aula passada a gente estava falando sobre fatorações de trinômios do segundo grau. Eu te ensinei uma forma de fatorar um trinômio. Você tem lá o seu trinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Você sempre consegue escrever esse cara da seguinte forma: A que multiplica x menos R1 vezes x menos R2. Beleza, gente? Quem são o R1 e o R2 mesmo? São justamente as raízes da equação que você encontra quando você pega o seu trinômio do segundo grau e iguala ele a zero. Isso aqui é um A, tá? Isso aqui não é zero, não. Beleza? R1 e R2 são raízes da equação do segundo grau, que pode ser formada a partir do trinômio. Beleza? Show de bola. Então aqui, nessa aula, eu tô te pedindo dois exercíciozinhos super simples, igual eu pedi 10, se eu não me engano, na aula passada, no final da aula. Fatorar e fatorar. É claro que o último aqui, né, o segundo, é um desafio. Beleza? Nada muito difícil. Você só precisa aí lembrar também um pouco das nossas aulas da playlist Matemática Básica 2, onde eu falo de produtos notáveis e fatorações. Lá eu exploro com muito mais afinco, muito mais a fundo esse tipo de expressões aí. Isso aparece muito lá, beleza? Mas basicamente é isso. Nada, nenhum bicho de sete cabeças, vamos assim dizer. Tranquilo? Então vamos começar pela primeira aqui, ó. A gente quer fatorar esse cara, né? Então queremos fatorar. Claro que eu estou fazendo essa aula aqui, gênio, para aqueles camaradas que eu vi aí nos comentários que ficaram com uma certa dificuldade, né, em resolver alguns dos exercícios aí. As fatorações tiveram algumas dificuldades, então é bom o cara ver o professor fazendo, porque isso ajuda. Legal? Então eu quero fatorar 2x ao quadrado. Inclusive, quem já conseguiu, quem já pegou as manhas aí, faz antes de eu fazer, beleza? Então eu quero fatorar o x ao quadrado, eu nem botei, né? 2x ao quadrado mais x menos 1. Para eu fatorar esse cara, o que eu faço? Tenho que encontrar as duas raízes. Para encontrar as duas raízes, eu crio uma equação com o meu polinômio, beleza? Com o meu trinômio, igualando basicamente a expressão dele a zero. Quando eu faço isso, eu encontro a equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau aqui, você pode tentar resolver ela de várias formas. Método de Vier, some-produto, babilônios, enfim, você pode terminar de quantas formas você quiser, inclusive o próprio Bhaskara. Vou fazer aqui por Bhaskara, beleza? Primeira coisa aqui, eu vou calcular o delta, né, para ver se essa expressão possui raízes reais, beleza? Então, para calcular o delta, eu preciso calcular o B2 menos 4AC. O B aqui é 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o A é 2, vezes o C menos 1. Show de bola. Então, meu delta aqui vai ficar 1, 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, mais 8. Opa! O delta é positivo. Além disso, ele é 9. Show de bola. Já fiz aqui o delta, beleza? O meu x, pela fórmula de Bhaskara, é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ficar menos 1, beleza? Mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta é raiz de 9. Raiz de 9, mais ou menos 3. Dividido por 2 vezes o a. 2, o a aqui é 1, então dividido por 4. Show! Então nós temos duas raízes aí, né, gente? Que raízes são essas?
x1, vou usar o sinal negativo, beleza? Então fica menos 1, menos 3, isso dá menos 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, a minha primeira raiz, menos 1. E a segunda raiz? A segunda raiz, eu uso o sinal positivo. x2 vai ser menos 1 mais 3 dividido por 4. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 dividido por 4, então. 2 dividido por 4, dá para simplificar, fica meio. Então, encontramos as duas raízes, menos 1 e meio. Assim, eu consigo escrever esse meu trinômio, 2x ao quadrado, mais x menos 1. Ele é o A. Quem é o A? O A é 2. Então, ele é igual a 2. E multiplica, aí você faz x menos a primeira raiz. Veja que você tem x, a primeira raiz é menos. Os alunos confundiram isso aí, deu errado. Por quê? Porque a raiz é menos. Aqui, na forma de se fatorar, eu disse que o sinal aqui é menos. Se o sinal aqui é menos e o sinal da raiz é menos, menos com menos dá mais. Então vai ficar x mais 1. Toma cuidado aí com esse sinal sempre. Vezes x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz deu positivo, é meio. Então fica x menos meio. Aí, Gênio, se você quiser colocar esse 2 aí para sumir com essa fração, é legal, beleza? Normalmente a gente faz isso. Porque quando aparece uma fração aqui, principalmente, cujo denominador é múltiplo desse A, você consegue aplicar distributivo. Olha só. Veja, aqui você tem 3 multiplicações, né? Só que a ordem do fator não altera o produto. Então, 2 vezes x mais 1 vezes x menos meio é a mesma coisa que 2 vezes x menos meio vezes x mais 1. Isso daqui, ó, é igual a 2 vezes x menos meio vezes x mais 1. Concorda? Concorda, né? Agora, eu posso aplicar a distributiva só nesse cara aqui, né? Beleza? Poderia fazer a distributiva só no segundo, mas vou fazer só nesse daqui. Porque quando você fizer isso, o que vai acontecer? Esse x vezes 2 vai dar 2x, só que x vezes menos meio dá menos 1, beleza? Então x menos 1. Aí fica bonitinha a sua expressão, ó, não aparece nenhum denominador. 2x menos 1 vezes x mais 1. Se você aplicar a distributiva geral aqui, ó, você tem que encontrar exatamente isso aqui. Vamos fazer a prova real rapidinho? 2x vezes x, 2x ao quadrado. Já foi. Agora vai ter dois caras, né? 2x vezes 1, 2x. Menos 1 vezes x, menos x. 2x menos x, x. Já aparece aqui. Show de bola. Por último, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Beleza? Menos 1 aparece aqui. Então, de fato, isso daqui, quando você faz a multiplicação, dá esse cara aqui. Tá maneiro? Vou sair da frente, tá? Para você ver aí. Vou sair rapidinho. Já saí da frente. Agora eu vou apagar aqui, tá maneiro? E vou resolver esse. Se você não fez ainda, agora é um ótimo momento para você pausar e tentar fazer. Principalmente o desafio. Beleza, gente? Então, vou apagar o quadro aqui e aí a gente já volta para fazer esse desafio. Ele não é difícil, tá? Já vou te dar uma dica. Você só precisa perceber algo interessante que aparece nesses coeficientes aí. Então, o macete é você olhar para esses coeficientes aí com carinho e perceber alguma coisa bem interessante, tá? Não é difícil, já estou te dando a dica. Vem comigo que eu vou apagar e aí a gente vai fazer. Gênio, o quadro já foi apagado. Agora sim vamos resolver o desafio. Qual é o desafio? Fatorar esse cara aqui, né? Então queremos fatorar. Fatorar x à quinta. Veja que é um cara gigantesco, né? X à quinta menos x à quarta, mais, na verdade, menos 6x ao cubo, mais x ao quadrado, menos x, menos 6. Professor, o que eu faço? Iguala esse cara a zero, tenta achar raízes, até tem como fazer isso, tá? Eu não falei, né? Pelo menos não nessa playlist. Existe, da mesma forma que nós conseguimos fatorar um polinômio de segundo grau daquela forma que eu mostrei para vocês, usando as raízes, isso vale no caso geral. Para demonstrar isso, eu tenho que falar do teorema fundamental da álgebra, só que é uma coisa bem mais rebuscada, né? Não falei disso nessa playlist. Até comento lá na playlist de polinômios, mas também não é o objetivo, porque, de novo, é uma coisa realmente sofisticada, beleza? Mas é possível sim fazer, e você conseguiria até fazer nesse caso aqui,
se você encontrasse as raízes desse cara. E aí, existem vários métodos, né, de tentar encontrar raízes de polinômios. Beleza. Mas não é o caso. Nós não precisamos disso. Eu até cheguei a comentar, antes, né, de a gente apagar o quadro, que eu falei, olha com carinho para esses coeficientes. Porque, de novo, eu coloquei esse problema na playlist de equações de segundo grau. Então, de alguma forma, a gente vai ter que encontrar uma equação de segundo grau nesse camarada aí, né? Eu vou ser coerente nas minhas aulas. Eu sei que tem alguns autores que não fazem muito isso, não vou comentar nenhum, né? Mas tem alguns livros que o cara tá te ensinando equações de segundo grau e, de repente, ele não te ensinou uma determinada técnica e nos exercícios dele depende de você saber aquelas técnicas. Eu acho isso complicado. Aqui, basicamente, eu sempre indico pelo menos as playlists, né? Ó, isso daqui você olha naquela playlist tal porque tá aqui a técnica que eu tô te ensinando. Então eu faço mais ou menos nessa linha, esse é meu tipo de abordagem. Então vamos olhar aqui com carinho. Já disse, a gente vai sair essa fatoração aqui usando equações do segundo grau e, basicamente, a minha playlist Matemática Básica 2, que eu falei para vocês que seria muito bom você já assistir antes de assistir qualquer outra playlist desse canal. Matemática Básica 0, 1 e 2. Legal. Então, olha agora com carinho para esses coeficientes. Perceba o seguinte. Aqui tem 1, menos 1, menos 6. Aí a parada parece que se repete. Veja bem. 1, menos 1, menos 6. Legal, legal. Quando isso acontece, gênio, uma coisa interessante de você fazer é tentar fatorar, tentar colocar em evidência aqui esse x ao cubo, beleza? Porque aqui ó, aparece x ao cubo, aqui aparece x à quarta, aqui aparece x à quinta, beleza? Se eu tentar colocar em evidência esse x ao cubo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o seguinte, vou olhar para isso aqui, ó, só para essa parte aqui, ó. Vou colocar o x ao cubo em evidência. Quando eu colocar o x ao cubo em evidência, aqui vai aparecer x ao quadrado, beleza? Porque x ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta. Aqui vai aparecer x, legal? X ao cubo vezes x dá menos x ao quarto, né? Com sinal negativo aqui. E aqui, quando eu colocar o x ao cubo em evidência, vai ficar menos 6. E olha só o que tem aqui. X ao quadrado menos x menos 6, que foi justamente o que sobrou, né? Eu peguei essa parte aqui, coloquei x ao cubo em evidência, agora sobrou exatamente esse cara aqui, ó. Então, quem é o cara que sobrou? Mais x ao quadrado menos x menos 6. Veja que esse cara que sobrou é exatamente quem está aqui dentro. Então, você pode colocar ele em evidência agora. Vou colocar o que em evidência? Vou colocar x ao quadrado menos x menos 6 em evidência. Quando eu colocar x ao quadrado menos x menos 6 em evidência, o que vai ficar desse lado de cá? Desse lado de cá, quem está multiplicando isso daqui tudo é só o x ao cubo. E isso daqui, quem está multiplicando isso aqui tudo? Não aparece, né? Mas tem um sinal aqui, ó. Você pode colocar um parênteses e botar aqui um 1. Beleza? Isso daqui é x ao quadrado menos x menos 6, que multiplica o quê? 1. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1. E legal, 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 legal. Por quê? Porque agora, olha só, eu já transformei aquele troço monstruoso ali que tinha grau 5 em uma coisa que tem grau 2 vezes algo que tem grau 3. Agora eu posso, por exemplo, aplicar o método que eu te ensinei para essa parte aqui, ó. Beleza? Por quê? Aqui você tem um polinômio de grau 2. Veja. Por isso que eu coloquei isso na playlist de matemática não, de equações do segundo grau, tá? Agora a gente vai usar o método que a gente fez lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Basicamente tem que achar as raízes. As raízes desse cara aqui eu vou achar por soma e produto. Beleza? O que você faria aí no seu caderno? Né? Pega isso aqui igual a 0, bota bonitinho aí, isso daqui igual a 0, porque você vai fatorar esse camarada aqui. Para fatorar esse cara aqui, você pode usar vários métodos. Vier, fórmula de Bhaskara e vários outros que eu te ensinei aí. Completar quadrado, o que você quiser. Beleza? Eu vou usar soma e produto. Por quê? Fica simples. Veja bem, eu preciso de dois números, a soma deles dá 1, que é esse cara aqui com sinal trocado, e o produto entre eles dá menos 6. Menos 6. Dois números somados dão 1. Produto menos 6, veja bem, 3 e menos 2. Então, ó, x1 igual a menos 2, x2 igual a 3. Se você somar 3 menos 2, 1.
3 vezes menos 2, menos 6. Beleza. Então eu consigo escrever a partir dessas duas raízes esse trinômio aqui da seguinte forma. O A dele é 1, então fica x menos a primeira raiz. Primeira raiz, negativo, então menos com menos vai dar mais. X mais 2. Vezes x menos a segunda raiz. A segunda raiz é 3. Agora, isso daqui tudo está multiplicado por x ao cubo mais 1. Acabou, gênio? Cuidado, porque ainda não acabou. Por que não acabou, professor? Eu falei para você que a gente sempre tenta pegar uma expressão e decompor ela em produtos de monômios ou binômios, no caso, né? Pode ser monômios ou binômios, normalmente vão ser binômios, de grau 1, beleza? Esse cara aqui não tem grau 1. Esses dois aqui ó, já tem grau 1. O grau desse cara aqui é 1, porque o expoente máximo aqui da variável x é 1. Esse aqui também é 1. Agora, esse aqui o expoente é 3. Como é que a gente fatora esse cara aqui? Aí sim, nós vamos usar... Ó, eu vou apagar aquilo ali, beleza? Mas eu vou vir aqui pro canto, que daí dá pra você copiar ali bonitinho, tá? Como eu resolvi isso aqui. Mas eu vou apagar porque esse cara aqui, ó, tem como a gente utilizar algo que eu te ensinei lá na minha playlist de Matemática Básica 2, quando eu falo profundamente sobre os produtos notáveis. Aqui aparece um produto notável muito maneiro. Que produto notável é esse? É cubos, né? Produtos notáveis que envolvem cubos. Esse cara aqui em particular, você pode fazer assim, ó. Veja que isso daqui eu posso escrever como um A ao cubo mais um B ao cubo. Já vou te mostrar que isso daqui é escrito daquela forma. Primeiro eu vou te lembrar que esse camarada aqui, ele tem uma fatoração, que eu te ensino lá. Fatoração disso daqui é justamente isso aqui, ó. A mais B, beleza? Que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, tá? Se você não lembra, volta lá naquela playlist porque é super importante. Então, olha, eu consigo escrever A ao cubo mais B ao cubo como A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Show de bola? Show de bola. Se você está duvidando, né? Só você fazer a propriedade distributiva aqui e ver que quando você faz essas continhas, você chega justamente nesse lado aqui. Tá. Mas o que isso tem a ver com isso aqui? Tem a ver com isso aqui porque é o seguinte. Veja que x ao cubo mais 1 eu posso escrever assim, ó. X ao cubo mais 1 eu posso escrever como x ao cubo mais 1 ao cubo. Por que 1 ao cubo? Porque 1 ao cubo é igual a 1. Beleza? Só que quando eu coloco esse cubo, eu posso olhar para esse produto notável aqui. E aí eu posso escrever assim então, né? X ao cubo mais 1 ao cubo, que é a mesma coisa que x mais 1, ele é x mais 1, que multiplica x ao quadrado, menos o AB, o A é x e o B é 1, então menos x, beleza? Mais B ao quadrado, só que o B é 1, né? Então mais 1 ao quadrado que dá 1. Então essa parte aqui, ó, agora eu escrevi como um produto, beleza? De uma coisa que tem grau 1 por uma coisa que tem grau 2. Aí você poderia pensar, pô, vou aplicar aqui de novo naquele cara lá. Primeiro deixa eu escrever aqui, ó. Isso daqui, então, é a mesma coisa que... Se eu colocar em ordem, vai ficar x mais 1... Não, x menos 3 vezes x mais 1... Já estou colocando em ordem, tá? Todos os termos que vão aparecer aqui. X mais 1 vezes x mais 2... Beleza? Porque, ó, x mais 1 foi... Na verdade, x menos 3 foi o primeiro. Estou colocando em ordem dos números, né? Menos 3, 1, 2 e o quadrado. Tá maneiro? Show de bola. Então, ó, menos 3, x mais 1, daquele cara que tá lá, x mais 2 que tá aqui, e por último vai ficar x ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1. Esse cara aqui é igual aquele camarada lá. Eu já coloquei ele aqui, só que eu coloquei em ordem, tá? Só foi isso que eu fiz. Veja que tá o x mais 2, x menos 3, x mais 2, x menos 3 e o x mais 1 vezes aquele cara lá. Tá todo mundo aqui. Tá. Aí, veja bem. Caraca, professor. Apareceu um outro trinômio do segundo grau aqui, ó. X ao quadrado menos x mais 1. Apareceu. O que eu faço? Eu posso tentar aplicar de novo e encontrar as raízes. Só que, perceba o seguinte aqui, gente.
Quero que você tenha esse cuidado. Quando você fizer o discriminante desse cara aqui, ó, olha só para esse camarada aqui, ó. Vou botar uma estrelinha nele aqui, ó. Estrelinha, vou copiar aqui, ó. X ao quadrado menos x mais 1. Você poderia tentar fatorar esse cara de novo, igual a gente fatorou esse primeiro aqui. Só que o que acontece? Quando você fizer o delta, o discriminante, delta é b2 menos 4ac, o b aqui é menos 1, então você vai ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Tá. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, menos 4. 1 menos 4, isso aqui dá menos 3. Menos 3. Menos 3, ele é maior ou menor que 0? Ele é menor do que 0. Então, você tem um discriminante menor do que 0. Quando você tentar tirar a raiz quadrada desse cara aqui, a raiz de menos 3, nos números reais, não existe. Não existe nos números reais. Então, quando você tentar resolver essa equação nesse conjunto aqui, você não consegue resolver e, portanto, você não consegue fatorar ele dentro dos números reais. Aí, para quem já sabe números complexos, para quem já assistiu a nossa playlist de números complexos, aí sim, você pode tentar fatorar e vai conseguir fatorar ele no conjunto dos números complexos. Beleza? Porque aí você consegue tirar a raiz quadrada de menos 3 e aí você consegue fatorar ele daquela forma que eu te ensinei, sendo que as raízes que vão aparecer são raízes complexas. Então, um probleminha bem interessante. Além dele abordar essa parte de fatoração que eu te ensinei na aula passada, ele te faz, né, relembrar algumas coisas que você já aprendeu conosco aqui nas nossas playlists iniciais. Se você não estudou isso ainda, vai lá, corre lá, porque tem muita coisa boa para você aprender. Tô saindo da frente para você tirar o print. Tirou o print aí? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha conseguido resolver. Se você não conseguiu, tenha paciência consigo mesmo, porque o processo de aprendizado, ele é demorado e ele pressupõe de você uma dedicação. Hoje em dia, os alunos não querem se dedicar a nada, infelizmente. Tenho visto isso muito em salas de aula. Talvez a facilidade que a tecnologia tem fornecido, ao invés de ajudar, ela tem atrapalhado. Então não seja dessa forma. Ninguém aprende do dia para a noite. Você vai aprender ao longo dos seus estudos, se esforçando bastante. Beleza? Então não desista. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente acha que está demorando, mas não está. Tente olhar tudo que você já percorreu, o quanto que você já aprendeu desde o início do ano. Por exemplo, desde o início dessa playlist, se você está assistindo ela desde o início, se você fez todos os nossos exercícios, fez tudo que eu passei, olha quantas coisas você já aprendeu. E assim, se você permanecer, você vai chegar cada vez mais longe. Então, não deixe de estudar com afinco. Beleza, gente? Antes de você ir embora, dá uma olhada aqui embaixo, que eu sempre deixo links com materiais que você pode aprofundar os seus conhecimentos, livros, principalmente, e outros materiais do uso diário aí dos estudantes. Comprando por esses links, você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e não paga nada além daquilo que você já quer comprar. Vem comigo, porque este é o local de você se tornar um hacker de verdade. Gostou? Então, vem!